Com Bate-Papo FGV, programa que debate temas da atualidade com professores e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Hoje nosso convidado é o professor Nelson Marconi, coordenador do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da Escola de Economia de São Paulo e um dos organizadores do Fórum de Economia da FGV, que teve sua 14ª edição esta semana, nos dias 11 e 12 de setembro. O fórum deste ano teve como tema o equilíbrio macroeconômico em nação revigorada e contou com a participação de importantes especialistas do governo, da academia e da iniciativa privada. Nós vamos começar o nosso bate-papo. Você pode mandar suas perguntas ao longo da transmissão. Professor Nelson, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Rui, muito obrigado pelo convite. Eu queria começar pedindo que você desse um resumo, assim, contasse um pouco para quem não conseguiu assistir às palestras do Fórum de Economia, assim, tudo, o que teve de debate importante em relação a esse tema de macroeconomia e crescimento econômico. O debate ele foi muito centrado em estratégias de política, né, macroeconômica, de política econômica, mas muito concentrado em temas macro e no cenário político, para ver quais medidas você precisaria ter para conseguir ter uma estratégia de crescimento consistente ao longo do tempo, né? Então, tem 3 temas que são muito caros para nós que organizamos o fórum. Um é a questão fiscal, outra a questão cambial e outra a questão da taxa de juros. Então a gente colocou muita ênfase nessa discussão e quais seriam as saídas para resolver esse desequilíbrio macroeconômico, digamos. Deu para perceber muito que houve uma deterioração das contas públicas, né, muito rápida, muito intensa em um período muito curto de tempo, né? Isso foi muito explicitado, como a gente pôde ver na palestra do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, né? E foi e é uma coisa muito intensa, assim. Há jeito de reverter essa deterioração? Sim, há jeito de reverter, porque se a gente não tiver como reverter essas coisas, é melhor nem discutir mais política econômica. Mas enfim, então a gente é insistente e eu estou brincando, mas de qualquer forma dá para reverter. Quer dizer, a gente tem algumas coisas muito importantes para fazer, a situação fiscal deteriorou muito rápido, muito por causa da questão da Previdência, também porque o governo aumentou muito a despesa com juros, aumentou outras despesas também, que ele já foi revertendo ao longo do tempo, e a receita, né, em função da crise, caiu muito também, né? Então você teve uma deterioração do quadro fiscal rápida. Mas veja bem, se o governo consegue, eu acho difícil que esse governo consiga, mas enfim, ele consegue alguma coisa, mas o governo no geral, vamos dizer, né, sem dizer qual governo, consegue, esse aqui, ou no começo do próximo, aprovar a reforma da Previdência, uma reforma da Previdência boa, né, realmente a gente começa a melhorar a nossa situação fiscal, né? Se o governo controlar a despesa, o avanço da despesa com o pessoal, se ele criar uma fonte de financiamento para a aposentadoria rural, se ele taxar mais os inativos, tá certo? Que tem os inativos, quer dizer, os aposentados do serviço público, quer dizer, ele fizer um conjunto de 4, 5 coisas, continuar diminuindo a taxa de juros, ele consegue ter um crescimento e recuperar o nível de atividade. Algum aumento de impostos, talvez a gente precise aí no meio do caminho. O certo seria fazer uma reforma tributária, que acho que nós vamos falar um pouco depois sobre isso, né? Mas alguma coisa de aumento de impostos a gente precisaria aí no meio do caminho, mas não é uma situação que o mundo está perdido de forma nenhuma. Há como solucionar isso. Você falou em reforma tributária, professor, assim, uma das coisas que a gente acompanha muito em relação a esse debate de reforma tributária e é considerado um grande entrave é a questão de guerra fiscal de estados, né? Uma coisa que vem muito da década de 90, né? Assim, todos os estados brigando entre si para atrair investimentos, eles manipulam, né? Não sei se pode ser essa palavra, mecanismos tributários como forma de atrair investimentos, né? Assim, tudo. Sim. Como é que se resolve esse imbróglio? Assim? Olha, para resolver esse imbróglio, precisa mudar um pouco a estrutura tributária realmente do país, né? Porque a gente tem um imposto que é o ICMS, né, que ele é cobrado a nível estadual, mas na verdade ele, pela lógica dele, ele deveria ser um imposto cobrado talvez a nível federal. Ter um imposto sobre valor adicionado equivalente, mas para o nível federal. E aí você teria uma repartição de recursos entre os diversos entes da federação, né? Então, o fato de você ter um imposto como o ICMS, que é um imposto que é cobrado, mas que ele é cobrado sobre a produção, e a produção
justamente o que acontece é que os estados têm incentivos para brigar, conceder incentivos entre eles para poder baixar as alíquotas e atrair os investimentos, acaba criando essa distorção, né? Então, das duas, uma, ou você tem que proibir essa questão das deduções, o que é uma coisa meio difícil, né? Porque se os estados que fazem esse imposto, eles têm uma relativa autonomia para isso, ou então você troca esse imposto por um imposto federal de valor adicionado e que seja cobrado vamos dizer, a nível central, né? A nível federal, e aí distribuído pelos entes da federação. Essa é uma forma de você melhorar isso. E tem outras coisas que a gente precisa fazer também, que aí não é só relacionado à guerra fiscal, né? Que outras coisas precisariam ser feitas em relação à questão tributária, fora a questão de tentar combater a guerra fiscal? A gente tem uma estrutura tributária no Brasil com vários problemas, mas eu vou apontar dois problemas que eu acho que são muito importantes. O primeiro a gente tem uma estrutura que tributa muito o consumo, certo? E a produção, e pouco a renda, certo? Se você olhar para os países que têm uma estrutura tributária mais avançada, uma estrutura tributária mais adequada, digamos, mais eficiente, a tributação sobre a renda, quer dizer, o que as pessoas ganham e levam para casa, as empresas, etc., ou as pessoas físicas mesmo, quer dizer, os próprios trabalhadores, são mais tributados do que o consumo, certo? Por quê? Porque se você tributa o consumo, por exemplo, você vai tributar toda a renda dos pobres, porque os pobres gastam tudo em consumo, certo? Agora os ricos não, uma parte eles gastam em consumo, outra parte eles não gastam em consumo. Sim. Certo? Eles poupam. Se você tributa pouco a renda, você vai tributar pouco a renda dos ricos. Então esse é o primeiro ponto, certo? O segundo ponto é que a gente tributa muito pouco os nossos ricos do país, certo? Você tem uma estrutura tributária que a gente chama de estrutura tributária regressiva. O que é uma estrutura tributária regressiva? Ela proporcionalmente, não em termos de valor absoluto, mas proporcionalmente ela tributa mais os mais pobres do que os mais ricos. Certo? Isso vários estudos têm, o pessoal do nosso Instituto aqui de Cidadania Fiscal já fez vários estudos mostrando isso, outros economistas já fizeram, quer dizer, é muito claro isso. Então, você precisa fazer uma reforma tributária dessa, mas isso não é uma questão meramente econômica, né? Tem toda uma questão política aí para conseguir fazer uma mudança dessa. Inclusive, um dos painéis do fórum que teve... intitulou-se Populismo Fiscal, né? Como combater o populismo fiscal, e é exatamente nessa questão, né? Que usa-se essa questão fiscal muito assim para fazer, entre aspas, política, né? Sim. Também, né? O grande perdedor disso é a questão da poupança, né? O Brasil, o professor André Lara Rezende, né, comentou muito isso na palestra dele no Fórum, que o Brasil tem baixos índices de poupança, tanto privada quanto pública, né? Como trabalhar isso? Como incentivar esse crescimento de poupança que vai ser útil também para investimentos, para a retomada do crescimento, também para programas sociais? Então, veja bem, eu concordo, o professor André Lara Rezende falou disso, outros professores também falaram, outros pesquisadores, que o problema do Brasil é a poupança baixa. Eu concordo que o Brasil tem uma poupança baixa. A questão é que como é que você aumenta a poupança, certo? Um pouco a lógica que está um pouco, acho que na cabeça do André Lara e do professor Fernando Holanda, por exemplo, é de que para você aumentar a poupança, você precisa ter menos consumo na economia, certo? A minha lógica, que é uma lógica plenamente keynesiana, né? Pela minha tradição, a minha formação, aquilo que eu vejo da realidade, que eu vejo também da experiência histórica dos países, é que o que você precisa fazer para aumentar a poupança, na verdade, é aumentar o investimento. Certo? Isso é o que vai determinar a poupança numa economia, certo? Se a China poupa muito, é porque o investimento na China é altíssimo, certo? Se o Japão poupa muito, é porque o investimento lá é alto, certo? Se a Coreia poupa muito, é porque os asiáticos, é porque lá o investimento é alto, e se a América Latina poupa pouco, é porque o investimento aqui é baixo, certo? Então, o que precisa, na verdade, é você ter um ambiente adequado para que haja retomada do investimento privado, certo? E o setor público, aí sim, ele tenha recursos para gerar poupança. Ou seja, é uma ideia meio inversa, né? Assim, isso, exatamente. Entendi. A poupança é importante, mas ela não é ela que vai determinar as outras coisas, certo? É você ter o investimento que vai determinar a poupança. Aí você vai falar para mim, mas você não precisa ter poupança para determinar investimento? Tá certo? Tudo bem, a poupança também ela acaba ajudando nesse processo, mas a gente pode ter crédito nesse processo. E o crédito, necessariamente, é criado a partir de mecanismos do mercado financeiro e tudo mais. E um dos mecanismos importantes de crédito de longo prazo, que era a TJLP, o governo acabou de
de acabar com ela, né? Recentemente acabou. Então aí a gente vai ter realmente, tem mais um desestímulo para o investimento, digamos. Entendi. Mudando um pouquinho de tema, professor Marconi, assim, houve uma palestra também bem interessante do Antifórum que tratou de política cambial, né? E o economista Luiz Guilherme Shimura, que é do IBRE, afirmou que ainda temos uma situação estável, não usou a palavra confortável, mas usou a palavra estável, né? Mas há um risco de uma deterioração também nesse quadro cambial no médio e longo prazo, também impressionado também pela crise fiscal. Parece que a crise fiscal é um fantasma que está rondando todas as outras variáveis macroeconômicas, né? Como você vê esse impasse em relação à pressão fiscal realmente sobre o câmbio? Assim, temos um risco de algo no médio e no longo prazo em relação a essa variável? Como se dá esse impacto, né? Quer dizer, não é a única coisa que vai impactar na taxa de câmbio, mas é com certeza um fator importante e o Shimura ele tem razão quando ele fala disso. Se a situação fiscal se deteriora, por exemplo, mais, né, quer dizer, o governo começa a protelar cada vez mais a reforma da Previdência, os outros gastos ele também acaba não cortando, você vê ele deu uma série de reajustes salariais no ano passado que estão tendo impacto na folha agora, e se a situação começa a se deteriorar, os agentes econômicos acabam ficando mais desconfiados ainda em relação ao setor público, ao comportamento do setor público. E aí o que acontece? Mesmo que os juros aqui estejam relativamente mais altos do que lá fora, né, pode ter uma saída de recursos daqui, tá certo? Ou começar um movimento, né, de, sabe, olha, será que vale a pena investir os recursos no Brasil? O próprio investidor aqui, não só estrangeiro, mas também o nacional, começa a olhar com uma certa desconfiança, e isso pode levar, né, uma parte dos recursos a quererem sair o recurso não é o recurso querer sair, quer dizer, os investidores a tirarem os seus recursos do país, né? Nesse momento, você pode ter uma pressão por uma alta realmente da taxa de câmbio, certo? Então, a situação, e aí, num segundo momento, um aumento da taxa de juros, certo? Para tentar segurar essa alta da taxa de câmbio. Mas se a situação fiscal se deteriora muito, a alta da taxa de juros não vai resolver, porque aí não é só o fato da taxa de juros estar alta. Todo mundo olha, vê um cenário de muita desconfiança do ponto de vista fiscal, todo mundo vai querer tirar o dinheiro de qualquer forma. E aí a alta da taxa de juros só aumentaria mais ainda o gasto da rolagem da dívida pública. Então, realmente, ele tem razão quando ele fala que a questão fiscal é um nó importante. Não é só ela que faz com que o câmbio tenha essas oscilações, mas ela também ajuda muito, com certeza. Entendi. Outro depoimento também muito importante durante o fórum foi do diretor da ABIMAQ, Mário Bernardini, que ele chegou a afirmar que a estabilidade macroeconômica já deixou de ser suficiente para promover a retomada da indústria. Ele afirmou que é preciso mexer na própria estrutura do Estado, que, segundo as palavras dele, que o Estado brasileiro se tornou disfuncional. Além das reformas macroeconômicas, além dessa questão de trabalhar a necessidade de ajustes fiscais, assim, tudo, que outras medidas, na tua opinião, precisam ser tomadas para que haja uma retomada da economia, não só na indústria, evidentemente que é uma área importante também, mas de outros setores, como serviços também, que emprega bastante, enfim. A gente precisa também de pensar em setores também que promovam emprego, inovação, enfim. Que outras medidas você vê aí no horizonte macro que precisam ser tomadas, assim, tudo para que haja uma... Bom, além dessa questão fiscal, o que acho que o Mário estava tentando falar é que a gente tem um cenário macroeconômico que precisa ser resolvido, mas que a indústria está há tanto tempo sofrendo, e é verdade, que não seria só isso que seria o suficiente. Então vamos explicar isso direitinho. Primeira coisa é que para a indústria ou para a economia voltar a crescer, a gente precisaria ter primeiro a questão fiscal, como a gente já falou, certo? Razoavelmente equacionada. Precisaria ter uma queda maior da taxa de juros real, tá? Porque a taxa de juros que a gente chama nominal, né? Essa que a gente observa está baixa, mas a taxa de juros descontada, a inflação, está muito alta ainda. E a taxa de câmbio precisa ir num lugar que possibilite a indústria retomar sua competitividade. Quer dizer, não é a indústria que é preguiçosa e deixou de ser competitiva, não. Quando a gente tem uma taxa de câmbio muito valorizada, um valor muito baixo, né, como a gente olha, como é hoje, a indústria não consegue competir no exterior porque a exportação não vai ser rentável e ela muitas vezes não consegue competir com o produtor externo porque ele consegue colocar o produto dele aqui dentro
com um preço em reais muito mais barato, porque ele traz um produto com preço na moeda estrangeira, converte por $1 baixo, o preço aqui no mercado interno vai ser baixo. Então, colocar a taxa de câmbio no lugar correto é essencial. Nós entendemos, né, no nosso Centro de Estudos Novo Desenvolvimentismo, que a taxa de câmbio no lugar correto é algo como 3,80, 3,90, nesse intervalo, tá certo? Não é uma super alta da taxa de câmbio, é uma coisa que é razoável fazer, que a gente já teve algum tempo atrás, porque isso recuperaria a capacidade de competitividade da indústria. Então, o primeiro passo é esse. Agora, além disso, isso não é suficiente, por quê? Porque tem uma série de indústrias que há muito tempo não perderam a sua capacidade de investir, perderam sua rentabilidade há muito tempo, por isso não investem e tal. Então, isso é o que daria o que a gente chama de acesso ao mercado. Certo? Sim. Você colocar o câmbio no lugar certo. Mas não seria suficiente para alguns setores que eles já têm uma estrutura produtiva e que eles, de certa forma, se mantiveram mais ou menos competitivos, eficientes, exportando. Você pega, por exemplo, a indústria automobilística está bombando hoje, quer dizer, está exportando muito. Você pega a indústria de papel e celulose, ela está exportando. A indústria de imóveis, a indústria de alimentos, a indústria têxtil, são indústrias que elas sempre foram competitivas no Brasil porque elas tiveram vamos dizer, ou uma proteção, ou porque elas acabaram se desenvolvendo por outros motivos, tal, etc., que senão a gente teria que ficar mais tempo aqui explicando cada caso, mas enfim, elas têm competitividade no exterior, mas tem uma série de outras indústrias que ficaram muito para trás. Então aí realmente você vai ter que ter uma política de inovação, você vai ter que ter uma política de desenvolvimento tecnológico, vai ter que ter uma outra política ajudando nisso. Mas eu entendo que é muito menos uma política, é mais uma política de inovação, tá certo? Financiamento à inovação, tal, do que talvez condições de financiamento iguais a que os competidores no exterior têm, então taxa de juros, um mercado de crédito parecido, e a questão da infraestrutura, logicamente, que tem que melhorar, do que a gente fazer uma política de campeões nacionais, por exemplo. Tá? Entendi como foi feito. Foi feita há um tempo atrás, né? Exatamente. Nós temos uma pergunta de uma pessoa que nos acompanha, ela infelizmente não se identificou. Você pode continuar mandando suas perguntas via as redes sociais. Estamos aqui com o professor Nelson Marconi, do Centro do Novo Desenvolvimentismo da Escola de Economia de São Paulo. Professor, ela pergunta o seguinte: como você vê uma possível volta da CPMF, que tá sempre é um outro fantasma que acaba sempre rondando o noticiário, etc. e tal, como forma de obter novos recursos, assim. Isso é uma forma de tributar os mais ricos? Tem também aquela proposta sempre de aumentar as alíquotas de imposto de renda também para a alta renda, né, que está sempre voltando também na pauta, etc. e tal. Isso seria uma maneira também de tentar amenizar um pouco essa questão fiscal e de obter recursos? Como é que o senhor vê isso? O CPMF, ele é um imposto que ele sempre volta, né? Quer dizer, eu acho que realmente aumentar alguma coisa em termos de impostos, a gente vai precisar aumentar, tá? E isso parece que é meio consensual entre vários economistas. Depois, quando a economia voltar a crescer, a gente não vai precisar mais aumentar tanto os impostos. Não vai precisar aumentar tanto, não vai precisar aumentar mais os impostos, porque aí você já vai estar ainda no ritmo de crescimento, a arrecadação se recupera. Mas a CPMF, vira e mexe, ela volta. Por quê? Porque é um imposto fácil, é uma contribuição, então você consegue colocar ela em vigor no mesmo ano que ela é implementada, né? Ela é fácil de ser cobrada, fácil de ser fiscalizada, então vira e mexe, volta esse fantasma da CPMF. Né? Se ele incide mais sobre os ricos, né? Quer dizer, se você pensar que ele incide sobre todas as operações financeiras, né? No mercado financeiro, e que não fujam, né? De alguma forma não fujam das normas usuais do mercado, você pode dizer que ela acaba incidindo razoavelmente sobre os ricos também, certo? Mas não é o melhor imposto. E aí aquilo que você falou tem razão, quer dizer, a gente deveria aproveitar que vai ter que mexer, por exemplo, na carga tributária, não muito, vai ter que aumentar um ponto percentual do PIB, alguma coisa assim, né? E aí já tentar fazer um imposto que incida mais sobre os mais ricos, né? Aí no caso, os candidatos, né, mais usuais e que a gente tem discutido primeiro, você taxar uma parte dos lucros distribuídos, não os lucros que ficam retidos nas empresas, mas os lucros e dividendos que são distribuídos e que já foram taxados no passado, deixaram de ser taxados, voltarem a ser taxados. Tá? Segundo, que você tem que taxar mais fortemente a tributação sobre herança. Aqui no Brasil é uma coisa muito baixa, tá certo? E herança, normalmente, se você vai transferir uma herança e tem uma herança grande, é porque justamente você vem de uma família rica, certo?
Então você deveria taxar também, não tem como não tem como ter evasão no imposto desse tipo. Então seria uma forma de você taxar os mais ricos. A terceira possibilidade é você ter uma outra alíquota de imposto de renda mais alta, realmente. Tá certo? Você viu que o governo até chegou a aventar isso, mas no dia seguinte eles já desistiram. Quer dizer, aí é uma... O custo político de uma proposta dessa é muito alto. É muito alto, exatamente. A CPMF parece que é mais fácil porque as pessoas não percebem, né? Assim, entra, sabe, é um imposto pequeno, então vai entrar em cada transação. Politicamente ele é mais fácil, mas ele, do ponto de vista de estrutura tributária, é um imposto pior do que esses que eu estou colocando. Entendi. Professor, infelizmente a gente já está meio encaminhando para o final da transmissão, né? Tudo que é bom dura pouco. Mas tem uma última pergunta que eu queria fazer, que é o seguinte, que o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, chegou a declarar durante o fórum que a grande recessão acabou, a grande. Né? Você concorda com essa afirmação? Olha, o que aconteceu é o seguinte, você imagina que a gente está caminhando assim, né, num abismo, e de repente a gente chega lá no vale, certo? A gente está no vale agora. Né? Oscilando assim, então a gente fica assim, né, oscilando em torno desse vale aqui embaixo, dá uma melhoradinha, volta, dá uma melhoradinha, volta, mas a gente não vai continuar caindo. Então o que aconteceu é que a gente deixou de cair, mas eu não acho que a gente esteja se recuperando de forma consistente. Por quê? Porque no primeiro semestre o que realmente levou a gente a se recuperar foi o agronegócio. Certo? Você teve uma safra ótima, né? E isso puxa serviços, puxa outros setores da economia, aquilo que você falou do serviço, tal, etc. Os serviços estão muito ligados à indústria, a gente acabou não falando disso, mas enfim, o desenvolvimento do serviço está atrelado da indústria também. Então, o agronegócio puxa o serviço, mas, por exemplo, hoje já está se falando que a China vai crescer menos e os preços das commodities vão começar a cair. Então, se os preços começam a cair, a gente também tem um baque em cima disso. Então, não dá para você ficar dependendo só do agronegócio, tá? Ele é importante e tal, mas ele oscila, como as cotações dos preços dos produtos oscilam muito, você não pode ficar à mercê disso. No primeiro trimestre a gente teve um crescimento baseado nisso. No segundo trimestre, quando a gente olha esse crescimento do consumo que ocorreu e tal, ele foi muito baseado na expansão do consumo de bens duráveis. Você fala, mas como pode ter expansão de consumo de fogão, de geladeira, de móveis, de automóveis, etc. Está todo mundo sem emprego. É o fundo de garantia. Entendi, teve certo? essa medida. Teve a liberação do fundo de garantia. Né? Então o governo não acredita muito em medidas para estimular a demanda, mas a única coisa que fez a economia cair menos foi uma medida de estímulo à demanda. Vamos pôr renda para as pessoas para elas gastarem. Né? Então teve o fundo de garantia. Agora, quando você olha assim o dado, ele está andando de lado. A indústria subiu, os serviços caíram, o comércio ficou meio de lado, certo? Quer dizer, a gente pode ter um crescimento aí no final do ano realmente entre 0,5% e 1%, alguma coisa nessa casa, mas é muito pouco, né? Perto do que estava. Então, a gente não vai estar tão ruim, a gente não está tão ruim como estava lá. Mas eu não acredito que a gente consiga sair dessa recuperação, mesmo que o governo não acredita em estímulo à demanda. Tá? Acho que isso é só depois das eleições, infelizmente. Alguma outra consideração, professor, que você gostaria de fazer? Alguma coisa que esquecemos de falar em relação a esse assunto? Não, talvez, quando você me falou, eu acho que ficou claro, quer dizer, deixa eu só complementar esse final, então, do que eu estava falando para você. Quer dizer, o governo ele acredita que caindo a inflação, que pela queda da inflação, pela recuperação da confiança, a queda da taxa de juros, a economia se recupera. Né? O investidor, né, que vai investir na esfera produtiva, ele quer saber se ele vai ter retorno para investir, certo? Então, ele vai ter retorno só se ele olhar para frente e ele achar que ele vai vender, certo? Para ele vender, tem que ter renda na economia, certo? Então, se não tiver renda, não tiver o que a gente chama de demanda, a economia não vai, o investimento não vai se recuperar, porque ele continua despencando, né? E aí o nível de atividade também não se recupera de forma adequada, tá? Então, eu acho que para a economia se recuperar, teria que aumentar o investimento, teria que se recuperar o investimento público, por isso a questão fiscal também é importante. E o câmbio teria que estar mais no lugar para estimular mais as exportações. Porque se a gente esperar uma recuperação via demanda a mercado interno, com essa taxa de desemprego que está aí, vai ser muito difícil vir. É uma pena, mas é isso. Então, espero que o governo caminhe nessa direção e que eles vejam isso, que isso é importante e que a economia possa retomar seu crescimento. É isso. Você, Nelson, queria agradecer muito a tua presença, o teu convite. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela participação dos internautas que nos acompanham. Mais informações sobre a FGV é só acessar nosso portal, fgv.br. Até a próxima e continuem conectados. Eu que agradeço. Obrigado.